Uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás analisou o perfil químico de diversas marcas de queijos e também de sucos. O estudo identificou a presença de substâncias que são utilizadas para adoçar as bebidas em níveis acima do que é permitido pela lei e também identificou a presença de etanol acima dos níveis aceitáveis. Para falar mais sobre essa pesquisa, nós vamos conversar agora com o professor do Instituto de Química da UFG, Luiz Keng. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila, obrigado pelo convite e essa oportunidade de divulgar um pouco mais a nossa pesquisa. Professor, queria que o senhor começasse falando sobre os sucos. São sucos de caixinha consumidos de forma muito corriqueira pelas pessoas e vistos muitas vezes como até mais saudáveis, né? O que foi identificado nesses sucos? Bom, nos sucos de caixinha, né, que são do tipo néctar, que a gente chama, a gente identificou uma quantidade de sacarose acima do permitido pela legislação. A gente tem um limite estabelecido, das 20 marcas que a gente analisou, a gente encontrou em 2 marcas os níveis ideais, e aí nas outras 18 eles estavam acima do limite. A gente tem um limite de 10% em relação aos açúcares naturais da fruta, e em alguns casos a gente chegou a encontrar um limite, um valor de açúcar de 133%, quando o limite seria 10%. E também foi encontrada uma quantidade maior de etanol do que o permitido. É permitido, então, acrescentar um certo nível alcoólico nesse suco? Como é que é, professor? Então, pela legislação do MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, no suco de uva integral, que foi o caso do etanol, naturalmente você tem a fermentação da uva e aí ele não é adicionado, mas ele é formado no próprio processo de produção do suco. Só que tem um limite, né? A gente tem um limite 0,5 Gay-Lussac, que seria uma espécie de porcentagem, para entender melhor, e aí quando ele excede esse limite de 0,5, ele já é caracterizado como uma bebida não alcoólica, né, no caso fermentada. Até 0,5 ele pode ser vendido como uma bebida não fermentada. Ultrapassou esse limite, aí já extrapola, e das 24 marcas que a gente analisou, 5 delas apresentaram um limite que era superior a esse valor de 0,5. Né, para as pessoas entenderem melhor, por exemplo, em 3 deles, seria o equivalente, 1 litro de 3 marcas que a gente analisou, seria o equivalente a aproximadamente meia lata de cerveja. Tomar 1 litro dessas marcas que estavam muito acima do limite. Bom, professor, e o que representa para o cidadão, para o consumidor, consumir um desses sucos, principalmente os que têm um nível muito elevado de açúcar? Isso pode afetar a saúde dessas pessoas num determinado espaço de tempo? Pode sim. Quando você vê o caso do suco integral, um dos açúcares que é bem elevada a quantidade é a frutose. E a frutose já é bem conhecida na literatura que quando ela está com um nível muito alto na ingestão das pessoas, ela tem um quadro que pode se levar a esse quadro, né, que a gente chama de resistência à insulina. E aí pode-se, num caso mais extremo, quando você tem ingestão muito elevada de frutose ao longo de vários dias, várias semanas, vários meses, ou seja, uma rotina, chegar à condição de a glicose subir tanto no sangue que chegar à condição de pré-diabetes ou diabetes em função desse consumo excessivo de frutose. No caso dos sucos, por exemplo, em pó, que a gente analisou, qual foi o problema maior que a gente encontrou? Um nível muito elevado de corante, né? Em uma das marcas de suco de uva, eles usam muito um corante chamado azul brilhante. A gente encontrou de azul brilhante, uma das marcas, um valor que era 3.850% acima do limite estabelecido pela legislação. Ou seja, é um valor exorbitante e esse limite já é um limite de segurança justamente para evitar alguns problemas futuros com o acúmulo desse corante no corpo. E aí ele está muito acima do limite e tanto esses corantes quanto, por exemplo, os adoçantes também, né? Uma das marcas que a gente analisou de suco em pó, a gente encontrou ciclamato de sódio, que inclusive nos Estados Unidos ele é proibido pela FDA e aqui ele é permitido com um certo limite. E aí, em uma das marcas de suco em pó, se a pessoa consumisse 1 litro daquele suco ao longo do dia, uma pessoa de 60 quilos, por exemplo, ela estaria ingerindo aproximadamente 30% a mais desse adoçante do que a Organização Mundial da Saúde recomenda como um limite diário para uma pessoa de 60 quilos. Em relação ao etanol, ele também representa algum tipo de risco? Ele representa porque, como ele tem, nessas marcas que a gente analisou, nessas 5, uma quantidade maior do que o limite, ele já passa a ser uma bebida caracterizada como alcoólica. E aí, dependendo do caso a pessoa tenha alguma restrição à ingestão de álcool, tomar muito desse suco num curto espaço de tempo
vai fazer com que você tenha uma taxa de etanol muito elevada no sangue, e aí pode acarretar problemas dependendo do remédio que a pessoa toma, ela não pode ingerir etanol. Então, a meia lata de cerveja, em 1 litro de suco, seria o equivalente, é uma quantidade muito elevada para um suco, né? Normalmente as pessoas não associam isso, tomar 1 litro de suco e seria o equivalente a meia lata de cerveja. Em relação aos queijos, professor, foi constatado até mesmo uma forma de economizar dos supermercados, né, de desligar a refrigeração e depois ligá-la novamente. Isso causa dano para a qualidade do produto? Isso também pode ser um impeditivo para o consumo? Sim, sim. A gente analisou os queijos, a gente simulou, né, o que seria a prática de desligar o refrigerador à noite e religar pela manhã. A gente simulou, a gente guardava os queijos em geladeira e aí quando chegava à noite, 6 horas, a gente retirava uma parte deles, colocava no isopor com gelo, porque quando eles desligam o refrigerador, ele não esquenta de uma vez, ele vai esquentando gradativamente. Então a gente colocava a caixa de isopor com gelo, o gelo ia derretendo e ia esquentando gradativamente. Então a gente fez a simulação bem recente, quando ele foi produzido, até a data de vencimento. Então a gente analisou os refrigerados adequadamente e os não refrigerados adequadamente. Quando a gente pega a validade química desses não refrigerados adequadamente, a gente observou uma redução de aproximadamente 60%. Então é como se quimicamente, para esse queijo, a validade dele, caso fosse 10 meses, se essa prática fosse adotada, ela seria reduzida para aproximadamente 6 meses. Então, dependendo do caso, na prateleira, falta 1 semana, 2, mas dependendo de como ele foi condicionado, pode ser que ele já esteja vencido, digamos, quimicamente. E aí, obviamente, consumir um produto vencido não é o recomendado. Pode causar danos também à saúde. Sim, sim, com certeza, no trato digestório principalmente. Professor, existe uma fiscalização, pesquisas do Ministério da Agricultura para saber se esses níveis exigidos são seguidos e no caso também dos supermercados, para saber se essa prática de desligar a refrigeração ela é recorrente, pode dar multa, como é que funciona? Em Goiás não, em alguns outros estados do país existe legislação específica. Se o consumidor chega, por exemplo, no supermercado e aí ele olha um iogurte logo cedo, por exemplo, e ele está com aquele aspecto molhado, normalmente é um indicativo de que aquele refrigerador foi desligado e religado há pouco tempo. Então tem alguns estados em que tem uma lei que aí caso o consumidor identifique isso, ele denuncia e é feita a fiscalização. Aqui como não tem lei, acaba sendo aleatório, então isso não é tão controlado assim. No caso dos açúcares, dos adoçantes, existe legislação específica, mas não é tão comum, pelo que a gente levantou, pelo menos, essa fiscalização ser o tempo todo. Então é mais sobre denúncia, né, sobre algum aspecto mais extremo que aí eles vão investigar. No caso dos açúcares é um problema porque a principal forma de fiscalizar hoje em dia no país, ela mede a quantidade de açúcares total. Então no suco de caixinha, ele vai medir o total que tem lá, o normal. Então, a não ser que seja uma análise sobre denúncia, aí eles vão analisar caso a caso. Então, pegar essa adição de sacarose em relação aos açúcares naturais já é um pouco mais difícil pela a abordagem que é utilizada hoje para fazer essa fiscalização. Para encerrar, professor, qual que é a orientação? Deixar de consumir esses produtos, consumir menos? Então, acho que a orientação principal aí seria consumir, digamos que na medida, né? O caso do suco integral, do que a gente avaliou, ele seria o mais recomendado, assim, é o que tem maior qualidade, só que o consumo exagerado dele que é o problema. Então, no suco integral, quando as pessoas me perguntam, eu falo, olha, consome até, pelo que a gente analisou, até 200 ml, uma taça de vinho, seria mais ou menos o ideal para evitar problemas com o excesso desses componentes químicos. Tá certo, professor. Queria agradecê-lo pela presença e também pelas orientações, já que é um assunto tão importante, as pessoas estão muito preocupadas nesse momento com a questão da carne e outros produtos também, né? Sim, obrigado, Camila. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar e fazer esse alerta à população para esse assunto que é tão relevante para todo mundo. Muito obrigada. De nada.